trocentos mil coletivos que se formaram, que se aceleraram a partir de junho de 2013, mas eles vinham já de algum tempo, né? Aliás, é uma coisa que eu fiquei muito espantada e positivamente impressionada com a quantidade de coletivos, né, que se organizaram em torno da questão da violência, né? Eu participei de alguns, estou participando de alguns, fico muito espantada com a qualidade da militância, com a qualidade política dos jovens engajados nisto, né? E muito ativos, né? E ao mesmo tempo eu fui um pouco atualizando também um pouco o que é o cotidiano, esse autoritarismo vivido no drama das mortes e das violências, das distorções cotidianas, que é uma coisa que eu acompanhei nesses 10 anos como pesquisador. Bom, então tem isto, né? E eu acho que essa militância está colocando uma coisa importante, né? Que é quando eles levantam a coisa dos mortos, a democracia, no fundo dizendo, olha, o nosso problema não é mais a herança autoritária, mas a maneira como a democracia funciona, né? Na base de dispositivos de exceção. É claro que a gente poderia abrir um longo parágrafo em torno disso, discutir a Agamben, que eu montei, que eu faço, todo mundo faz, enfim, tudo bem, isso é uma questão, né? De toda maneira, tem uma matriz que eu acho que é importante de ser atualizada. Eu acho que nada é melhor do que a reatualização que é feita na ótica militante, quer dizer, os mortos da democracia, o que é essa herança autoritária. Mas qual é o ponto, né? Não se trata apenas de uma herança autoritária, né? Então, vamos dizer, a gente vai ter que entender o quanto o país está com a sua herança autoritária, militarizada, inteiramente em fase, em sintonia com o que há de mais contemporâneo, né, do mundo atual, né? É esta virada que me interessa flagrar, né? Porque senão a gente continua um certo mantra, né, que a gente tem que radicalizar a democracia, até acho que pode ser que tenha, mas enfim, né, um pouco aquela coisa que a gente tem que um pouco ainda se haver com os pindurucários do autoritarismo. Bom, tem, claro, a polícia militar está aí, né, tem uma estrutura que não foi mexida, acho que tem coisas, isso tem uma coisa que passa por aí, mas isso já foi inclusive diagnosticado, já é sabido, já é conhecido, e tem gente mais competente do que eu para discutir isso, né? Eu não sou especialista disso, tem gente que discute polícia, tem gente que discute isso melhor do que eu, né? Aliás, os meus colegas aqui, né? O Marcos Álvares, o próprio Laurindo, Minhoto, né? Quer dizer, eles fazem isso melhor do que eu, o meu colega Fernando Sala, né? O mais interessante, o mais instigante, e eu diria o mais importante, é o ponto de virada em que isto entra em sintonia, em fase, né, com o que há de mais contemporâneo, né? Quer dizer, o caso da Copa, ela é um caso etnográfico para ser feito, né? Quer dizer, não só para aquilo que a gente viveu, a maneira como isso foi, como é que foi, né, foi lidada, quer dizer, no fundo é uma desmedida, né, quer dizer, da repressão, do uso da violência com aquilo que aconteceu, que não é inteiramente descabido com aquilo que aconteceu em Ferguson, né, enfim, mesmo supondo que o rapaz tenha ali roubado não sei o quê, entendeu, mas roubou mais que cigarro, entendeu, ele estava se entregando e foi fuzilado, né, e com aparato militar, né, quer dizer, não foi polícia, aquilo lá é exército, né, quer dizer, é a Guarda Nacional, quer dizer, com aparato militar, né. E eu acho que é isso que a gente vai ter que entender, né? E aí, quer dizer, no caso da Copa é isso, né? No fundo, né, você tem assessores israelenses, né? Quer dizer, né, outro dia eu vi exatamente um cara da Polícia Militar falando em gestão da multidão, que na verdade é toda uma linha de atuação que vem, né, que foi experimentada em Gaza, né? No fundo você tem dois grandes experimentos, dois grandes laboratórios, ou três, né, que é o Iraque, Gaza e Afeganistão, né, que da onde que está vindo exatamente a expertise cada vez mais militarizada, né? E a lógica militar, quer dizer, é a lógica do combate ao inimigo, com as consequências que nós sabemos, e um aparato militar, né, que é uma coisa, então tem uma, né, bom, e aí tem toda uma discussão para ser feita, né? O quanto isso entra, inclusive, em sintonia com toda uma noção que está vindo, que tem uma outra matriz, mas as duas se compõem, né, que é a questão da gestão de risco, né, da cidade, pensada na ótica da gestão de risco, que no fundo é também uma noção financeira, a gestão de risco, né? Agora, a gestão de risco é sempre a gestão da urgência, né? É a noção daquilo que é tipificado, posto como urgência,
né? E que, portanto, desativa a normalidade institucional, né? Então, estamos no coração daquilo que o Agamben vai dizer exatamente, né? O dispositivo de exceção. Mas eu acho que, então, é essa virada que a gente vai ter que entender, né? E os Estados Unidos é a matriz disto, né? Basta vocês acompanharem o que está acontecendo agora, né? Mas é o que está acontecendo na França, que eu acompanho um pouco mais, né? E uma lógica exatamente militar, né? Quer dizer, no fundo, de ocupação. A lógica da ocupação, a lógica militar, significa, não é só o uso da violência, você tem a lógica, a gestão do risco, que é a gestão da urgência, que é a gestão de uma ameaça, né? Que é a lógica da ocupação, né? A ocupação é o país estrangeiro, então você ocupa a cidade, e a noção de guerra urbana, né, é uma noção que está circulando nos manuais militares como a guerra de quarta geração, né, a guerra urbana, né, e que aí vem, que enfim, é uma guerra, enfim, protagonizada pelos anônimos, né. É curioso, ano passado eu dei um curso sobre a questão urbana, então eu lidei com isso na época. Já acabou de acontecer, não sei se vocês se lembram, o atentado em Boston, na maratona de Boston, né? Eu falei, olha, é o seguinte, o inimigo vem de metrô, né? Um garotão, bonitão, entendeu? Né? Bem sarado, etc., com a mochila, bom estudante, então ele vem de metrô, né? Então é claro que é o estereótipo também, né? Então o perigo vem de metrô, com a mochila, é um cara que não é barbudo, entendeu? Não tem cara de fundamentalista e nada, é um bom moço que, bom, então, mas significa que então tudo e todos, né, dizer, o perigo está na cidade, né, o perigo está na rede urbana, né? Então isso vem, na verdade, pautando exatamente de toda uma tecnologia de controle, né, que é aquilo que a gente viu, que a gente está vendo aqui cotidianamente, que a gente viu na Copa, né, de uma maneira mais espetacularizada, e que a gente está vendo reiteradamente. Então esse é onde eu estou no momento, né? Então, vamos dizer, sobretudo acho que o desafio é exatamente também um pouco se desvencilhar de um certo mantra que a gente tem, de um pouco de ter que o tempo todo prestar contas com aquilo que alguém uma vez pautou, que não sei bem quem, a maldição das origens, né? Enfim, o legado das nossas origens turvas, né? Tudo bem, elas continuam operantes, né? Mas enfim, o quanto que a gente vai... Mas isso também dá uma... aprisiona, né? Aprisiona o pensamento numa dupla chave. Primeiro, no sentido de entender, quer dizer, o bloqueio, né? Entender o que tem de contemporâneo e moderno nesta forma de fazer a gestão do conflito, ou a não gestão do conflito, né? E de um outro lado, porque politicamente é como se a gente tivesse que ainda prestar contas com a formação não concluída, né? Um pouco, enfim, todos vocês vêm da sociologia ou da filosofia, sabem muito bem, né, o quanto que a matriz da formação, né, que é coisa que vem do Antônio Cândido, depois do Roberto Schwartz, né, o próprio, né, o meu querido Paulo Arantes, né, que eu sou uma frequentadora da turma das quartas, né, meu interlocutor constante, né, mas enfim, a matriz da formação, então a formação incompleta, né. Então, enquanto a gente fica um pouco aprisionado nessa coisa das heranças, a gente fica também aquela coisa, a gente tem que completar a modernidade, completar a democracia, completar o Estado. Bom, isto era uma questão importante, pertinente até os anos 80, né, só que daí virou. Né? Então é um pouco, só que então isso dá uma matriz que aprisiona, né? Aprisiona intelectualmente e politicamente, né? Porque nós estamos muito bem formados, né? É disso que se trata, o Estado está muito bem constituído do jeito que está, né? E aí isso tem uma série de consequências, né? Então agora são desafios, então são coisas que a gente está um pouco ainda experimentando, né? Legal. Bom, ainda sobre essa questão da gestão militarizada, como nos textos seus que a gente leu, existe um foco grande na questão da polícia militar, da estrutura da polícia militar, da ação da polícia militar nas periferias. A gente ficou curioso para saber o que você acha, qual a sua opinião sobre projetos de desmilitarização que tem rolado por aí, como a PEC 51, que está sendo apresentada pelo Lindbergh, que foi apresentada, né, e nunca mais
foi para frente do Lindbergh Farias, que é defendida pelo Luiz Eduardo Soares. Então, é curioso isso. Eu acho que tem gente, vamos dizer, que pode falar disso de maneira mais circunstanciada, mais competente, mais informada do que eu, né? Mas é curioso porque, enfim, nós estamos em 2014, 2010, se não me engano, acho que foi em 2012, que foi quando a gente organizou o tal do seminário sobre a militarização. Foi um ano de uma matança extraordinária, né, nas periferias. Teve um desacerto qualquer nebuloso, né, entre o PCC e a Polícia Militar. São sempre histórias nebulosas, que eu já me esqueci qual foi, entendeu? Eu sei que eu tenho tudo isso documentado, porque é, enfim, uma história infame qualquer, como diria o Foucault, né, e que daí desencadeou uma série de incidentes, entre aspas, e a matança foi absolutamente aterradora, né? Quer dizer, na verdade, uma mistura de grupos de extermínio com intervenções abertas à polícia militar em várias regiões da periferia, né? Os números foram para a estratosfera, o número de mortos pela polícia militar, né? Isso terminou o ano com a queda do... Como é que chamava aquele cara lá? Enfim, da polícia, o comandante da segurança pública, o secretário de segurança pública era um sujeito... O anterior ao Grela. O anterior ao Grela. Bom, mas então foi um ano de matança, né? Foi um ano muito traumático, né? E aí todos esses coletivos começam a se organizar e eu, inclusive, começo a me engajar em alguns deles, né? E depois essa coisa é reativada em 2013, agora 2014, com a coisa da Copa e tudo, né? Mas eu acho que a matriz foi quer dizer, no fundo, o ponto de inflexão foi este ano, que foi uma coisa muito traumática, né? Daí, né, as mães de maio se rearticulam, né, o pessoal do Tribunal Popular também se rearticula, e daí essa discussão começa de novo a ser lançada. E aí o que é interessante é que a bandeira da desmilitarização da polícia vira uma bandeira, né, que unifica. Então, uma coisa que me deixou muito espantada na época, que continua eu fico muito positivamente espantada e atenta, é o quanto isso, de repente, começa a galvanizar, a gravitar inúmeros coletivos. Foi quando eu descobri exatamente que tinha muitos coletivos organizados de vários tipos, né? Quase todos periféricos, né? Você tem, enfim, tem vários nomes, vários títulos, vários agrupamentos.